O tema de hoje é como começar a ler Lacan, como começar a se aproximar da psicanálise que desenvolveu de alguma forma, que nos apresentou de alguma forma Lacan em seu ensino. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Para trabalhar, para tentar nos aproximar do ensino de Lacan, dos escritos de Lacan, hoje nós convidamos a Alexandre Starnino. É com ele que nós vamos dialogar um pouco sobre o que fazer para se aproximar de Lacan. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre Starnino, tudo bem? Tudo bem contigo, Daniel? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão conosco aqui. Tudo certo contigo? Tudo bem. Eu queria saber como é que você entende a aproximação aproximação à psicanálise lacaniana. Como é que você entende o modo em que podemos nos aproximar? Digo, podemos nos aproximar porque geralmente a gente começa a se interiorizar, a se aproximar da psicanálise via alguns textos de Freud. Comumente os textos de Freud são mais divulgados e é a partir dele, que foi o inventor da psicanálise, que tomamos contato. Depois vemos que, além de Freud, existem outras coisas. E que depois da morte de Freud, a psicanálise tomou vários rumos. Um deles é Lacan. Como é que a gente... E a partir de aí tem muitas pessoas que falam que Lacan é problemático, que é difícil, que é ininteligível. Como é que você faz para se aproximar de Lacan? Parece que de sair daí é uma questão que torna todo o campo, né, toda se é que dá para chamar de campo, o campo lacaniano, à margem de uma certa interrogação se de fato Lacan é um autor obscuro, se Lacan é um autor que é possível encontrar uma leitura, um caminho de leitura. E por vezes essa entrada, seja com um texto lacaniano, seja com um seminário lacaniano, né? Tem seminários lacanianos, que é a maior parte do ensino lacaniano, tem os escritos lacanianos, outros escritos mais adiante, mas aí se coloca a questão de primeiro, se essa entrada ela causa um certo espanto, se ela causa um certo problema com o estilo do autor, né? Me parece que isso ocorre a ponto de se tornar de um afastamento em bloco do autor, por motivo que seja, e por outro lado também por vezes se vê o efeito contrário disso, que é aderir ao conjunto completo da obra e tratar Lacan como digamos, o senhor do destino da psicanálise, como se a psicanálise, como você bem colocou, se reduzisse só a Lacan. Me parece que são duas atitudes opostas, mas que a gente vê muito. Daí entra um terceiro ponto, que eu acho que invoca a maneira como, digamos, o campo do saber, ou a experiência de vida da pessoa, a maneira como a pessoa chega à psicanálise. Eu acho que isso é decisivo aí, né? Se alguém vem de um campo filosófico, vai ter um tipo de abordagem, eu penso, do Lacan, dependendo o campo filosófico, inclusive, em que essa pessoa está. Se a pessoa vem da psicologia, ela vai ter um tipo de acesso ao Lacan a partir do que ela se habituou a compreender como saber saber psicológico, enfim. Então, isso varia muito do lugar e também da experiência de vida da pessoa, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente vai pontuar por onde começa Lacan. Eu acho que envolve o percurso singular de cada um. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que não tem como a gente escapar muito. Eu, por exemplo, eu estava muito mais pensando
em rejeitar o Lacan em bloco no momento em que eu tive acesso à leitura freudiana. Comecei lendo Freud, os textos culturais do Freud. Depois tive acesso ao Freud tanto na filosofia como na psicologia, e via Lacan como alguém distinto. Aí o tempo foi passando, tive um acesso ao estruturalismo, tanto a Levi-Strauss como a linguística, mas não um acesso assim como um linguista, mas um acesso como base da própria formação. Aí, nesse momento, comecei a me encantar com Lacan. Um dos primeiros textos que eu li do Lacan foi Função em Campo da Fala e da Linguagem, de 53, que marca, digamos, um rompimento do que Lacan vinha trabalhando desde a tese de doutorado sobre a paranoia, para em seguida sacramentar, né, o que ele chama de retorno a Freud e tudo isso que implica esse retorno sem volta, podemos colocar assim. Então, acho que Função em Campo da Fala é um texto decisivo, pelo menos para mim, porque implica tanto a clínica lacaniana como, digamos, essa virada epistemológica que o Lacan faz a partir do retorno a Freud. 1953 é o ano no qual há esse cisma na escola francesa e se divide, não? Por um lado se mantém o pessoal que está mais, digamos assim, fiel a IPA, de algum modo governada pela escola inglesa, e do outro lado, sem sair da IPA, se cria outro grupo com François Dolto, Lagache, Lacan e outros, acho que 40 psicanalistas mais. É curioso porque a maioria dos que vai acompanhar o ensino de Lacan, que começa aí a partir de sua própria declaração, são médicos, não? Não são pessoas que vêm da psicologia, nem pessoas que vêm da filosofia. O grosso vem da medicina e acompanha essa mudança de Lacan de um estilo de fazer clínica mais marcada pela escola inglesa para fazer um tipo de teoria e de clínica marcada por elementos que vêm da antropologia estrutural, da linguística estrutural, dessa introdução de Hegel, que vai fazer no início também, e depois vai abandonar. Você tem na plataforma do ESPIQUES um percurso de introdução a Lacan. E eu sei também que você tem um livro na editora Sintoma de introdução a Lacan. Você poderia falar um pouco como é que você montou esse percurso de introdução a Lacan? Primeiro, é preciso dizer que fazer um recorte da imensa obra lacaniana é, por si só, um desafio. E foi justamente a partir desses encontros, eu diria, laboratoriais, tanto na Escola de Extensão da Unicamp como no próprio SPCast, que a gente organizou ali um recorte de introdução a Lacan, que acabou saindo aí uma possibilidade, entre várias, de introdução a Lacan. E é bem interessante isso que você toca, porque esse é o meu ponto de partida, a cisão na Sociedade Psicanalítica de Paris e a criação da Sociedade Francesa de Psicanálise, com Lacan, Daniel Lagache, François Dolto, um monte de outros analisantes de Lacan e possíveis futuros psicanalistas também, que a partir disso saíram da sociedade inicial, da primeira sociedade de psicanálise francesa, né? E, de fato, o Lacan ele tinha toda uma tese, né, uma abordagem, né, apesar de ter uma variedade de segmentos da antropologia já no início, na sua tese de doutorado, em que ele trabalha a paranoia, já havia uma variedade de segmentos da antropologia, de autores de antropologia, da própria filosofia. Lacan foi influenciado por Spinoza também, nesse momento, na questão do dualismo mente e corpo, e ele vai tentar dar conta ali da paranoia para além da causalidade orgânica, restrita à causalidade orgânica, né?
Aí tem esse encontro com Hegel, podemos colocar assim, com Hegel pela via do Kojève, não só da Alexandre Kojève, quem levou Hegel na França no começo do século XX, não acompanhado de tantos outros intelectuais da época. Lacan cursou esse curso de Alexandre Kojève e também iniciou sua conturbada análise pessoal. E da análise pessoal, com o seu único analista, que foi Rudolf Loewenstein, um dos fundadores da psicologia do ego, Lacan tem uma experiência prática com o freudismo. Me parece que dali ele faz a crítica ao que a gente chama de psicanálise aos padrões da IPA, podemos colocar assim, com um tempo de sessão específico, a questão da análise de data também, que Lacan é muito crítico naquela ocasião, por ser um instrumento de poder, não que depois ele também não vai defender também ali uma escola, né? Depois dissolve a escola, mais adiante. Mas, enfim, dessa experiência inicial com o freudismo e de sua análise pessoal, ele defende uma análise leiga. O que é uma análise leiga? É uma análise, uma possibilidade de que analistas, não só, grosso modo aqui, não só do meio médico, possam praticar a psicanálise. E isso gera, além das questões das sessões curtas que Lacan praticava, né, não um tempo fixo nas sessões, isso gera a primeira cisão, né, e Lacan passa, digamos, até o período do retorno a Freud. Aí tem um outro eixo epistemológico, podemos colocar assim, em que aí sim entra as teses estruturalistas, linguísticas, e, de certo modo, uma outra inteligibilidade ao campo psicanalítico, que é o próprio inconsciente, que Lacan até então negava. É o inconsciente estrutural. A partir dos anos 50, o inconsciente estruturado como linguagem, que ele anuncia no Função em Campo da Fala, que vai ser, digamos, aí, o locus aí para onde vai o ensino lacaniano nesse período. Né? E eu trabalho exatamente esse ponto, tanto no livro como no percurso. Né? As bases epistemológicas lacanianas e Lacan contra os pós-freudianos. Né? Esse é um trecho que Lacan vai também, a partir da sua clínica, né? Tecer uma crítica rigorosa ao que vinha se fazendo com a psicanálise até então. É interessante que o retorno de Lacan a Freud se dá pelo retorno aos textos mais lidos de outra forma, não? Os pós-freudianos parecia que como que transmitiam uma psicanálise onde de alguma forma se abandonava a leitura aos textos de Freud e se passava a trabalhar com manuais, com outro tipo de material. Lacan defende um retorno a Freud, não para seguir ortodoxamente o que Freud estava colocando, sino para retomar uma leitura de Freud. Mas, por outro lado, há um retorno a Freud na reivindicação da psicanálise leiga, que a IPA tinha abandonado, e que quando Lacan funda, inclusive, sua própria escola, puntua exatamente isso, não? Que a psicanálise não é uma rama da medicina, não é uma especificidade da medicina, sino que tem a ver com outros elementos e tem a ver com outro tipo de prática, que não é uma prática terapêutica médica. Não? Quais são os pontos que nós poderíamos destacar, tanto do percurso quanto de teu livro, sobre essa introdução à psicanálise? Primeiro, eu diria que você tocou exatamente no ponto. Me parece que o Lacan estabelece digamos, uma correção de rumo, não que como ele entende que seria correto o destino da psicanálise, bem dito, né? Uma correção de rumo em que justamente a psicanálise está reduzida a um ramo da neurobiologia, ou mesmo da própria psiquiatria, né? A psicanálise é instrumento de uma adaptação, né? Me parece que esses são os pontos dos sentidos do retorno a Freud, que Lacan traz em forma não só de nova prática teórica, isso eu procuro destacar no percurso e também no livro,
mas também como uma crítica aguda e ética também ao que é uma ética do trabalho do analista, o que é uma ética da psicanálise. Me parece que são esses dois movimentos. Um movimento crítico ao que se fazia da psicanálise, que eu tento destacar ali, né? Prático, clínico e ético, eu diria. Esse seria o movimento em que eu tento trabalhar. Mas depois, no livro e também no percurso, eu avanço um pouco também com a tese, né? Mais centrada do ponto de vista teórico, né? Também trazendo alguns extratos clínicos, com a tese do inconsciente estruturado como linguagem. Tento trazer ali o que seria o deslocamento metafórico, metonímico, o que exatamente significa sobrepor o inconsciente à estrutura da linguagem. Ao contrário, na verdade, a estrutura da linguagem é o que garante isso que é o inconsciente. Né? O que é esse movimento? O que isso representa? Então, eu faço esse movimento no livro e no percurso, ao passo que, mais adiante, passando dos anos 60, 70, eu trabalho um pouco uma introdução ao real simbólico imaginário, que aí, digamos, é uma... Eu não diria que... teria que discutir muito isso, né? Se Lacan nega uma clínica anterior, se ele, de fato, funda uma nova clínica, a clínica dos nós borromeanos, enfim, teria que discutir isso. Então, eu proponho ali, digamos, muito mais como uma forma de convite ali, tanto no livro como no percurso, para se pensar esses elementos, o real, simbólico e imaginário, né, como decisivo, aí, sobretudo a partir dos anos 60, pelo menos, para o Lacan. Né? Lacan tem uma conferência simbólica, imaginário real, lá em 54, né? Mas o uso acoplado aos 3 registros, ele vai tomando uma variedade de segmentos e formas que não dá para reduzir, como foi no começo. Né? Acho que todo ensino lacaniano tem esse movimento, né? Não dá para tomar os conceitos, por exemplo, imaginário, antes dos anos 50, e o imaginário que está lá no Novo Romeu. Me parece que isso é preciso trabalhar com cuidado e atenção, que isso é decisivo tanto na clínica como também na teoria lacaniana como um todo. Escutando o que você está falando, Alexandre, e eu pessoalmente conhecendo teu trabalho de pesquisa de há vários anos até aqui, me dá a impressão de que esse percurso e esse livro de introdução à psicanálise tem a ver com resultados de tua própria pesquisa, tem a ver com resultados e com as ferramentas que você foi utilizando na sua própria pesquisa. É por aí mesmo ou é um erro de cálculo meu? Não, é exatamente esse o ponto. Né? Desde quando iniciei o meu percurso com a psicanálise, inclusive você faz muito parte dele, e também o percurso não só teórico, mas também como que isso vai aparecendo do ponto de vista da clínica. Eu acho que isso também é decisivo. Né? Como que é isso que é um aparato que aparentemente parece abstrato, né? Topologia, os 4 discursos, como que o discurso do analista, como que isso é possível ver se presentificando num caso clínico, né? Como que isso pode ser, esse dispositivo teórico, ser articulado num caso clínico, né? numa escuta, em última instância, né? Para sair um pouco disso que muitas pessoas, né? muitos críticos, muitos opositores ao Lacan o chamam de excessivamente intelectualista. Né? Para que essa variedade de segmento? Para que essa epistemologia obtusa? Enfim. Então, eu acho que isso acaba sendo um recorte, claro, né? Dentre tantos outros possíveis, mas com certeza tem muito do que faz parte do meu próprio percurso, como você bem colocou. Então tá, então fica o convite para todas as pessoas que estão assistindo o podcast de Filosofia e Psicanálise a acompanhar essa introdução a Lacan, tanto na plataforma do Expicaz quanto na leitura do livro de Alexandre Starnino, pela editora Sintoma, também de uma introdução a Lacan. Me parece que o material, tanto audiovisual quanto o livro, são de utilidade não só para quem está fazendo os primeiros passos
em sua entrada na psicanálise, sino também para as pessoas que já têm um percurso, dado que não se trata de um trabalho didático, sino que se trata mesmo do resultado de uma pesquisa, dos fragmentos dos resultados de uma pesquisa compostos na forma de um trabalho audiovisual e de um trabalho escrito. Eu queria agradecer, Alexandre, muito obrigado por tudo e bom dia, boa noite, boa tarde para você e para todos.